Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Os nossos irmãos Cláudio e Ricardo vão cantar a música do Padre Germano, para que a gente possa preparar o ambiente e fazer a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. De luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, Vamos agora ler uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: não rejeiteis a confiança. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Está em Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos que não têm fé desencoraja o fervor das almas que ignoram o amor de Deus. A virtude vacilante recua diante do vício que parece virtuoso. Confrage-se crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo pelo nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagram receberam apenas o sepulcro em que sobressaem a casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aos aflitos, quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança.
Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e de serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas a veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E guarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Bom, meus irmãos, às vezes a gente vê, né? Vivemos aí num mundo de desigualdade, de tantos erros, e é como começa a nossa mensagem, né? Às vezes a gente vê as pessoas que fazem tudo errado, a vida prospera, né? Aí vive num mundo parece que um mundo de fantasia. A família tem saúde, os filhos são saudáveis e vive na riqueza, vive naquele desfrute dos prazeres, e às vezes aqui a gente sofre para pagar uma conta e faz a coisa, vou tentar investir aqui ou fazer assim para ver se melhora um pouco, aí dá errado, né? Ou às vezes a gente, quando começa a melhorar e fica doente, um familiar, aí gasta o dinheiro todo que guardou para comprar remédio, e isso tudo gera um desânimo muitas vezes. Fala, meu Deus, eu procuro fazer de tudo para que as coisas possam andar para a minha vida, e as coisas estão travadas. A gente vê pessoas que vivem no erro aí, dá tudo certo, mas vão colher no futuro, meus irmãos. A gente às vezes se perde, né? Se esquece de que aqui é só um pequeno momento nessa vida longa, essa caminhada longa que nós temos. Então aqueles que parecem prosperar vão colher prantos e ranger de dentes, vão colher muito sofrimento por tudo que fizeram de errado e por tudo que deixaram as pessoas passarem quando podiam ajudar. E a gente aprende que muito será cobrado de quem muito recebeu. E é por isso que eu brinco aqui, e é verdade, a Mega Sena dá virada 500 milhões. Se você me visse na lotérica é para pagar uma conta que venceu, que só recebe lá no caixa. Não vou jogar, meus irmãos. Ah, mas esse dinheiro é ótimo? É ótimo, mas é uma ótima perdição. E eu acho que eu não estou preparado para isso. Então, antes que eu fique pior do que eu já sou, deixa eu quieto como está, deixa os 500 milhões para quem quiser desfrutar e que faça bom proveito. Mas que lembre que esse dinheiro vem junto com uma carga, não é carga negativa não, a carga é boa, mas de responsabilidade. Quantos irmãos estão doentes e não têm dinheiro para comprar o remédio? Quantos irmãos precisam de um alimento que ninguém, ou não toma conhecimento, ou não procura? Quantas pessoas precisam de ajuda? A gente tem um lixão em Caxias que ainda tem gente que vai lá catar comida. Aí imagina eu com 500 milhões, será que eu vou me lembrar do lixão? Ou será que eu vou estar pensando nos prazeres que ele pode me dar, me desfrutar? Então eu não quero correr esse risco. Mas quem joga, não estou criticando ninguém não. Apostem e torço que vocês ganhem e que façam bom proveito. Mas que se lembrem que os prazeres da vida muitas vezes trazem consequências futuras que são trágicas. Então é saber aproveitar. Não é o pecado, não é o teu dinheiro não é o pecado. O pecado é o que a gente deixa de fazer de bem para os nossos semelhantes com todo aquele dinheiro que a gente teve a oportunidade de ganhar. Então, meus irmãos, que a gente possa, na nossa mensagem, não desanimar. Uma coisa a gente tem que ter certeza, e isso é uma certeza mesmo, Deus está sempre do nosso lado. A espiritualidade amiga está sempre ali, ombreando com a gente. Por pior momento que a gente esteja passando, eles estão ali. E eu já contei para vocês que em 2018 eu me acidentei de moto, só para pegar um gancho nessa mensagem, porque é muito importante. E quebrei a perna, fiquei caído ali em pilares, ali embaixo da linha amarela. E a única coisa que me vinha na cabeça era a música do Padre Germano. E eu não sabia cantar a música toda, mas ficava o refrão. Eles estavam me dizendo, fica tranquilo, nós estamos aqui com você. Sabe, meus irmãos, eu fiquei tranquilo. Quando a minha esposa chegou lá, ela estava mais nervosa do que eu, que estava com a perna quebrada. Então, a gente está sempre amparado. Deus manda muitos mensageiros para nos acompanhar. E muito mais ainda naqueles momentos aflitos.
Basta que a gente tenha a confiança e que a gente se lembre que eles estão ali do nosso lado para segurar nas nossas mãos nesse momento muito difícil. Deus, Pai de infinita misericórdia, queremos agradecer, Pai, por mais um momento na Tua casa. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso médico, por estar conosco, por todos os ensinamentos. Agradecer a Padre Germano e toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, companheiros, mensageiros de Deus, incansáveis no amor. Que Deus os abençoe mais, meus irmãos. E que essa espiritualidade amiga possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Lourdes, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, com a nossa gratidão por esse momento abençoado, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E a nossa irmã Lourdes, a palavra, bem-aventurados os aflitos. Que combinou bem com... nós nem combinamos nada. Boa noite a todos, a paz de Cristo, né? Que a espiritualidade nos proteja, nos ampare. Como sempre eu falo, eu gosto de trabalhar com o Evangelho, porque para mim não tem livro, explicação mais atual do que o Evangelho. Aconteceu lá há 2000 anos e cada vez que você lê, bate mais ainda com o que a gente vive, o que a gente passa hoje, né? E o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é uma coisa que a gente está vivendo, né? Infelizmente, somos todos aflitos. Nós temos aflição de todos os tipos, de todas as maneiras, como os espíritos vêm explicando aqui. A geral, né, que todos nós passamos. Nós passamos primeiro por uma pandemia horrorosa, o mundo todo, né, nessa aflição. Quem vai viver, quem vai morrer, vai sair uma vacina, a vacina é boa, será que não é? Muita gente que nós enterramos por causa disso, né? Nós estamos aí com guerras, uma guerra horrível da Ucrânia. Algumas pessoas parece que estão aqui a passeio e dizem assim, mas está bem longe de mim. Não está bem longe de nós, né? Está lá, em outro continente, mas está perto, bem perto da gente. E nós estamos vivenciando isso. Nem que seja pela internet, pela televisão, nós estamos vendo as pessoas morrerem, né? Os ataques, as pessoas fugindo, não só da Ucrânia, como em outros países. São os refugiados, desesperados, procurando um lugar onde eles possam dormir em paz, né? Que naquela terra, onde eles estão com guerra, com perseguição, não estão conseguindo nem dormir para relaxar o corpo. Então, isso é uma aflição geral do mundo, nossa, né? Uma cruz da humanidade, todo mundo carregando. Cada qual tem as suas aflições pessoais. Tem as pessoas com doença, as pessoas que têm alguma deficiência, algumas que são perfeitas e por algum acidente ficam deficientes, né? É por isso que a gente não pode ter orgulho, preconceito, racismo, nada disso, porque a gente nunca sabe o que a gente vai ter que passar aqui, né? Qual é o nosso futuro, o que a gente o que a gente está colhendo de uma coisa lá atrás. Tem as aflições das pessoas que às vezes nem sabem o porquê que ela tem uma síndrome do pânico, ela quer se suicidar, ela tem ansiedades. Algumas pessoas não sabem nem o porquê isso acontece com elas. Elas investigam,
elas vão lá, vão para o psiquiatra, para o psicólogo, tomam um medicamento, mas elas nem sabem o porquê que às vezes elas sentem isso e têm até a vontade de se matar para acabar com esse sofrimento. É horrível uma pessoa se matar? É. Mas nós temos que ter a caridade de entender que aquela pessoa está com problemas sérios. E em vez da gente empurrar mais ainda para o abismo, e sim tirar, puxar, né? Aqui diz, Jesus é amor. Ele veio nos passar amor. As aflições são muito grandes. Quando é uma coisa visível, palpável, né? Que a gente tem, às vezes algumas pessoas perguntam, mas a gente pode abreviar isso? A gente pode dar um jeitinho, né? Para não sofrer tanto? A gente pode sim. No caso de uma doença, para você passar por aquilo de uma forma melhor, é ir no médico, é tomar medicamentos, é fazer exercícios, é fazer fisioterapia, para o que você tiver necessidade de fazer. Quando é uma coisa assim, mais mental, que a pessoa nem sabe, é um sentimento, ela tem que ir se tratar, sim. Nunca deve deixar de se tratar. Ir num psicólogo, ir num psiquiatra, se tiver que tomar medicação, tomar medicação. Procurar uma casa religiosa, seja ela qual for, seja uma casa igual a nossa, seja uma igreja católica ou protestante, aonde ela se sentir bem, para que ela possa se equilibrar e evoluir, porque tudo isso que a gente passa aqui é para pura evolução, né? Alguém aqui se lembra o que foi na vida passada? Eu não lembro. Mas com certeza boa coisa não foi, porque senão não estaria aqui. E não estaria tendo que aprender tudo que eu estou aqui estudando para tentar passar para vocês. Então, todos nós aqui somos aflitos. Todos nós temos as nossas aflições pessoais. Temos as gerais, como uma guerra que eu expliquei, como nós temos a da natureza. Quantos lugares as pessoas ficam aflitas, são ventos terríveis, o mar com ondas monstruosas entrando, derrubando tudo, fogo. E às vezes não são só os pobres, não, pobrezinhos não. Tem lá nos Estados Unidos, esqueci o nome lá, que são pessoas, celebridades com mansões que quando pega fogo no negócio, todo mundo tem que sair correndo, porque corre o risco de o fogo lamber tudo ali. E são pessoas com dinheiro. Então, tem certas coisas que nem o dinheiro pode comprar, né? São essas aflições que outras pessoas têm. Eu moro num lugar de risco, chove. Imagina o coração de cada um, se vai desabar o seu barraco, se vai cair a sua casa, se vai ficar soterrado, que deve ser uma coisa horrível, né? Quantas coisas estão acontecendo aí, desaba tudo, tanta gente morrendo. Numa situação dessa, todo mundo tem esse tipo de aflição. Que nem as pessoas, né, voltando à guerra, algumas pessoas falam, a guerra está longe de mim. Não, não está não. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós estamos passando uma coisa horrorosa. Guerras entre marginais, né, e a polícia, e as pessoas morrendo, crianças morrendo. Então, isso nos afeta também, essa é a nossa aflição também, porque nós também, é muito fácil dizer, porque mora lá, mas qualquer um de nós pode passar por isso. Qualquer um de nós pode ter um parente, um amigo, um companheiro que pode passar por isso. Então, isso tudo nos dá muita aflição.
é desemprego, a comida cara, não tem remédio, está faltando produtos para fazer alguns medicamentos que antes a gente encontrava em qualquer farmácia. Está faltando por causa da pandemia, a matéria-prima para fazer esses medicamentos. Comida está caríssima. Tem gente aí que eu não sei como é que está se virando para comer. Se come, não paga aluguel, se paga aluguel, não come. Quantas famílias na rua porque perderam tudo, porque não tem da onde tirar um dinheiro. Isso é uma aflição geral. Não é só atinge só você, só ele, só ela, atinge a todos nós. E fora os nossos problemas, os nossos dramas pessoais, que às vezes ninguém sabe, né, o que está passando dentro da sua casa, dentro da casa dele, dentro da casa dos outros, e tem os seus problemas pessoais, cada qual com a sua aflição, com o seu desespero. Perda das pessoas amadas. Na pandemia nós enterramos muita gente. Aí você fica naquela aflição. Algumas pessoas não conseguem aceitar a morte de alguns entes queridos. É muito sério ver esse sofrimento. Por mais que a gente diga, não, do outro lado continua a vida, um dia a gente vai se encontrar com fulano. É duro para algumas pessoas, não aceitam. É difícil. Outras pessoas, dentro de hospitais, que a gente sabe que vai morrer, aí havia uma pergunta aqui. Devemos abreviar esse sofrimento? Não. É duro, de repente, ver um ente ali sofrendo e não morre. Tá lá, né? Só nos resta orar. Mas abreviar isso, não. Eles deixam claro, em vários livros que nós estudamos aqui, que às vezes um minutinho de vida, a pessoa pode mudar completamente, né? E a gente tem que entender que tudo que a gente passa aqui é resgate, são provas, expiação. Afinal de contas, nosso planeta está numa época de provas e expiações. E às vezes a gente para pensar e a gente vê que as nossas aflições é culpa nossa mesmo. Fomos nós que plantamos aquilo e agora a gente está colhendo. A gente não pode colher o do vizinho, a gente tem que colher o que nós plantamos ali na nossa hortinha. É ali, é triste, mas é verdade. A gente colhe o que planta. Mesmo que algumas pessoas falam assim, mas eu não lembro o que eu fiz. Por que eu sou obrigado a pagar por determinadas coisas que eu nem me lembro o que era? Já ouvi muito isso. Isso é uma dádiva. Para mim, pessoalmente, é uma dádiva eu não lembrar. Porque eu não sei que bela bisca que eu fui na outra encarnação, gente. O que eu fiz em outra vida, entendeu? Para colher determinadas coisas. Graças a Deus estou tendo a oportunidade de poder colher para tentar, né, dar um jeitinho um pouquinho melhor para tentar amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, amadurecer como pessoa. Então, nada é por um acaso. Nada que a gente passa no planeta é por um acaso. A gente nem encontra uma pessoa e dizer é por um acaso. Não. É lógico que em cada país, em cada civilização, tem os seus hábitos, seus costumes e acabam
sofrendo por isso. Outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem que na Ásia as pessoas estão se matando com uma facilidade muito grande. Aí a gente vai lá tentar procurar o porquê é bullying desde que são jovens, mas bullying de forma agressivas, muito pesadas. E a justificativa deles é que eles têm que se tornar fortes. Ou seja, as pessoas estão se separando e se afastando uma das outras e chega a um ponto que eles se matam porque já não aguentam mais a pressão da vida deles. Estava vendo até nessa reportagem e que em Tóquio, né, tem pessoas, muitas casas e apartamentos vazios, totalmente vazios, que ninguém quer comprar ou alugar porque a pessoa se matou. Eles têm medo de fantasma, né? Que o fantasma da pessoa vai lá perturbar eles, e não tem parentes, porque a maioria não se casa, não tem filhos, se afastam. Isso é muito triste, gente. Muito triste. Aí tinha uma pergunta, mas a gente não pode tentar tirar ou desviar uma pessoa, uma pessoa que a gente gosta muito, de determinadas situações? Aí o Espírito vem explicando aqui pra gente. Se você está vendo alguém passar fome, você simplesmente não vai falar, ele está colhendo o que plantou. Não é bem assim. E a caridade, né? Que ele deixou bem claro, fora da caridade não há salvação. Você dá um prato de comida, você dá uma roupa limpa, você até tentar arrumar um emprego para uma pessoa, você está ajudando. Ela vai continuar passando o que ela tem que passar, mas você está tentando ajudar. Você não está tirando ela, vamos supor, da rua e colocando numa mansão. Não tem nem lógica isso. Mas ajudar. Uma pessoa que está muito doente e não tem dinheiro para comprar os remédios, você não vai simplesmente falar, ela está doente porque essa é a cruz dela, ela tem que carregar. Se eu tiver o dinheiro e eu posso abreviar naquele momento dando um remédio para ela. Quantas vezes, né, a gente faz isso? A gente não faz as cestas básicas para dar para algumas pessoas que vêm aqui com a necessidade, que não tem como comprar a comida? Isso é a caridade, é ajudar. É lógico que às vezes uma cesta básica vai matar a fome alguns dias, mas não vai tirar ela daquele sofrimento, aquela aflição dela. Ela vai passar pelo que ela tem que passar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar um apoio, um amparo, um carinho. Uma pessoa que quer se suicidar, não é por causa disso. Até há pouco tempo a igreja, né, via uma pessoa que se matava. O maior criminoso do mundo. Não tinha missa, não tinha nem extrema-unção. É extrema-unção, né? Que se fala, não tinha nem extrema-unção. Graças a Deus, a igreja hoje mudou essa visão. Eles percebem que uma pessoa que faz isso, ela precisa mais de ajuda do que ser condenada, de mais oração do que ser repelida, ser ofendida, ser chamada de covarde. Não, a pessoa às vezes está num problema tão grande, né, que ela não consegue ver com clareza que às vezes a gente consegue ver os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas deficiências. Como uma pessoa que tem um problema mental mesmo, tipo esquizofrenia, outras doenças aí, que não me vem o nome agora, mas que são doenças físicas, né? Que atingem a mente, são doenças mesmo, não tem nada a ver com obsessores, nada disso. Precisam ser tratadas e às vezes elas não conseguem
ver um palmo diante do nariz. É a aflição dela, às vezes ela nem percebe, e maior aflição de quem está em torno, dos parentes, da família. E nada é por um acaso. Todos ali estão colhendo o que plantaram. Todos têm que passar por aquilo. É injusto? Não. Aí eles vinham perguntando para os espíritos. Mas, num caso desse, a gente não pode abreviar, a gente tem a necessidade de aceitar aquilo. Estamos todos juntos no mesmo barco. Uma família não se forma por um acaso. Nós temos lá, geralmente na família, alguém tem uma ovelha negra, né? Que se diz que é uma ovelha negra. Alguém que traz muitos problemas, que tem vícios. A mesma coisa a pessoa que tem vício. Ah, ele é sem vergonha, ele é fraca. Não. A dependência química, ela é uma doença. E às vezes ela não consegue entender isso e não consegue se tratar para sair disso. Geralmente uma pessoa que faz um tratamento para alcoolismo ou para drogas, ela tem que fazer o tratamento o resto da vida. O resto da vida ela tem que se tratar, ela tem que se vigiar, porque o primeiro problema que ela tiver, a primeira dor que ela tiver, que ela não conseguir segurar, ela vai correr para aquele caminho, porque aquele caminho vai tirar ela daquele momento. Só que a pessoa não consegue entender que aquele momento pode ficar ótimo e leve para ela. Só que as consequências daquilo crescem e se arrastam. Nada que a gente passa aqui é por um acaso. Infelizmente, ninguém é vítima, né? Algumas pessoas falam, ai, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Será que não? Né? Infelizmente, a gente merece. O plano espiritual não está castigando, não está dando a chicotada, não faz isso por sadismo. Às vezes a gente escolhe lá no plano espiritual o que a gente vai passar aqui. Algumas pessoas falam, eu não sou louco de escolher de ser deficiente ou de ter um vício ou então de viver numa família péssima. Eu não sou maluco. Ninguém quer isso. Mas às vezes a gente tem a necessidade de resgatar alguma coisa com uma pessoa. É como eu falei, a gente sempre tem uma ovelha negra na família. Oi? Fui eu. Oi? Bota outra cor na tua ovelha. Tá, vamos botar uma ovelha roxa, malvada, desculpa. Que é outra coisa que a gente tem que se policiar, né? A gente tem que se policiar. Porque a gente vem com uns hábitos anteriores, né? É como eu já falei da outra vez, é um absurdo que em pleno século XXI os negros têm que se colocar toda hora e se impor para serem respeitados. Né? Que nem hoje mesmo eu estava vendo no jornal um menininho de 10 anos passou por uma situação horrível num shopping porque ele estava brincando num espaço ali sem a camiseta e sem o tênis. A mãe falou para ele, fica aqui que eu vou no mercado, dentro do shopping. Ele ficou nervoso, foi atrás, sem o tênis e sem a camiseta. Na hora que foi entrar no mercado, segurança já pegou, só porque é negro, ia ser o ladrão. Gente, a gente tem que parar com isso. Né? Isso é um tipo de aflição também, não só para os negros, para todos nós. Para a comunidade LGBT que ia mais, como sofrem também.
tantos preconceitos, que apanham, que são... outro dia eu vi uma pessoa... Dentro de casa. Começa às vezes dentro de casa. Outro dia eu vi uma pessoa, um rapaz entrou, a gente via que ele era gay, já falaram, que tá entrando aqui. Ainda eu olhei e falei, não, se fizer preconceito com garoto, eu vou ser a primeira a gritar aqui, porque isso não pode, gente. É o que eu sempre falei, eu tenho 3 filhos homens. Se um disser, eu sou gay, tudo bem, meu filho, você vai continuar sendo amado. Que lá fora, provavelmente vai ser muito julgado. Então, essas aflições são de todos nós. A gente tem que tomar cuidado para não ferir os outros, né? Achar que só as nossas aflições, os nossos problemas são maiores do que os outros. Hoje mesmo, quando eu estava fazendo o Evangelho no Lar, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo que eu estava lendo, vinha dizendo: quando você tiver problemas, lembrem da festa de Canaã. No noivado, quando acaba o vinho, que Maria chama Jesus e pede para ele, dar um jeitinho no vinho que tinha acabado. Ainda ele resiste, fala, não chegou meu momento, a gente conhece a história. Aí até que ele aceita, aí ele, tá bom, mulher, que é do jeito, ele falava, tá bom, mulher, então fale para os empregados trazerem aqui os jarros de água. Aí ela fala para eles, façam exatamente o que ele diz. Então nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos um evangelho, seja na igreja católica, protestante, espírita, nos passando tudo que Jesus nos ensinou, tudo que ele podia nos ensinar. Que teve muita coisa que ele não pôde passar, porque se a gente não consegue entender até hoje, imagina naquela época, Então, como eles vêm aqui dizendo, todos os motivos das nossas aflições é falta de fé. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez a gente não passaria nem a metade do que infelizmente a gente tem que passar até todos juntos, e cada qual pessoal. E aí vem a cereja do bolo, Por que bem-aventurados os aflitos? Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Nós estamos aqui encarnados, tendo a oportunidade de mudar isso tudo, de renovar o nosso espírito. Desculpa que eu tô com muita sede, gente. Renovar todo o nosso espírito, toda a nosso crescimento, obrigada, nosso crescimento, as nossas oportunidades de transformar essas aflições em bem-aventuranças. Porque a gente, sempre que passa alguma coisa muito ruim, na hora, todo mundo se desespera, fica nervoso, todo mundo, é nosso, ninguém aqui é santo, ninguém, poxa, sou assim, super, equilibrada, não, mas depois que passa, porque tudo passa, a gente vê que a gente pode tirar muitas coisas boas daquelas situações ruins. Muitos aprendizados.
situações em que a gente fala, eu não quero mais repetir isso. E você vai começar a se policiar para não repetir aquilo. O objetivo nosso aqui, né? Deus nos dá uma oportunidade enorme de poder recomeçar. E a cada dia, quando a gente acorda, que a gente abre os olhos, a gente deveria agradecer, porque a gente está recomeçando e a cada dia a gente poderia fazer de novo uma coisa nova ou diferente do que a gente está acostumado a fazer. Na dúvida, né? Como todo mundo diz, na dúvida, vamos parar para pensar. Gostaria de que fizessem com você o que você está fazendo? Vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar em cada momento em que a gente passa e tentar tirar coisas boas dessas situações, por pior que elas sejam. Vamos tentar crescer. Nós não estamos aqui à toa, nem viemos parar nessa casa à toa, ou cada qual nas suas religiões. Não é à toa que a gente procura uma casa espírita, uma igreja, um templo, um terreiro, seja o que for. É para evoluir, para a gente tentar ver as coisas de uma nova ótica, de uma nova maneira. Mas ninguém vai responder para a gente o que está certo ou o que está errado. Somos nós mesmos é que vamos ver, vamos perceber e falar, está na hora de eu mudar. Então, se vocês quiserem pegar o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é muito bom. Aliás, leiam todo. Da primeira página à última e volta e acaba e volta de novo, porque é um ótimo livro de cabeceira. Ele é sempre atual e está sempre nos dando muitos puxões de orelha. E como dá, né? Principalmente quem vem aqui para passar esses estudos para vocês. Obrigado, desculpa qualquer coisa. Boa noite, fiquem em paz. Obrigado, Lourdes. É uma grande reflexão, assim, no estudo da noite, né? Que a gente leia, vamos buscar lá. Tem o Bem-aventurados aflitos, tem a causa atual e as causas anteriores das aflições. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que a gente está passando por tudo isso, né? Então, meus irmãos, vamos passar para a segunda parte, que são os passes, e esses irmãos que vão assistir a nossa palestra em casa, que a paz de Deus permaneça nos lares e no coração de cada um. Muito obrigado.